Nesse vídeo, vamos mostrar como plotamos múltiplos gráficos. Eu sou o Arthur Nunes e nós somos o Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica. Nós temos três formas básicas de se plotar vários gráficos. Mas antes, vamos fazer essa nomeação aqui. Quando a gente faz uma plotagem, é aberta uma nova janela no MATLAB. Essa janela a gente vai chamar de figura. E é esse quadrado branco que tem dentro da janela, a gente vai chamar de gráfico. E dentro do nosso gráfico, a gente pode ter, no caso bidimensional, a gente pode ter várias curvas. Então, as três formas de se plotar vários gráficos são as seguintes. A primeira é plotando várias curvas em cima do mesmo gráfico. A segunda é plotando vários gráficos dentro da mesma figura. E a última é fazendo várias figuras aparecerem. Aí, depois disso, vai da criatividade de cada um. Se quiser fazer várias figuras com vários gráficos cada um e com várias curvas cada um, aí é o nosso critério. Para o nosso exemplo de plotar vários gráficos, vamos voltar aqui no nosso vetor de cotações do dólar. E eu fiz um outro vetor aqui, valores X, como se fosse cotações de uma moeda que a gente acabou de inventar aqui agora. E a gente quer plotar esses dois gráficos ao mesmo tempo. Com isso, a gente vai começar com a primeira forma de plotagem. Isso significa que a gente vai querer plotar as duas curvas no mesmo gráfico. Para isso, algumas funções, como a função plot, permitem que a gente insira como argumento vários pares XY. Se a gente tiver um par XY, a gente pode adicionar o outro par X2, Y2, X3, Y3 e por aí vai, que a gente vai plotar todos esses gráficos, todas essas curvas no mesmo gráfico. Então vamos lá, vamos rodar o script para guardar as variáveis na nossa workspace. E agora vamos fazer o plot. A gente quer que no eixo X seja o nosso vetor anos, depois valores dólar, os anos de novo, depois os valores X. Está aí o nosso primeiro gráfico com duas curvas. De azul aqui são os valores do dólar e de laranja os valores do X. Vamos fechar aqui. A gente pode adicionar aquele terceiro argumento com relação ao estilo. Então, para o dólar, vamos colocar bolas verdes, que a gente tinha feito. E para o valores X, vamos colocar bolas azuis. Aí a gente tem as nossas duas curvas no mesmo gráfico. Uma outra forma mais intuitiva de fazer isso, ao invés da gente ficar passando para a função plot um tanto de argumento, é a gente lidar com aquela situação em que, ao plotar um novo gráfico, o gráfico anterior é sobrescrito. Como que a gente faz isso? Primeiro vamos plotar só um gráfico. A gente vai plotar só um gráfico. E para que o gráfico não seja sobrescrito, a gente tem um comando hold. Então, usando hold on, a gente liga o modo hold do gráfico. Então, ao usar a função plot ou qualquer outra função de plotagem novamente, vamos usar aqui agora para valores X e vamos colocar azul tracejado. O gráfico não vai ser sobrescrito, eles vão ficar plotados juntos, como está aqui no nosso exemplo. Então, essa é a primeira forma de se plotar múltiplos gráficos. A segunda forma de se plotar múltiplos gráficos é fazendo vários gráficos dentro de uma mesma figura. Para isso, a gente tem a função subplot, que a gente vai abrir subplotagens da figura. A função subplot recebe três argumentos. O primeiro argumento é como a gente vai dividir a nossa figura em linhas. Quantas linhas a gente vai dividir? O segundo argumento são quantas colunas a gente vai dividir. E o último argumento é qual desses subplots a gente está selecionando. No caso aqui, como são só dois gráficos, a gente vai dividir em duas linhas e uma coluna. Se quiser dividir em uma linha e duas colunas também, a gente pode. E primeiro, vamos selecionar o primeiro item. Só de dar esse comando, a gente pode observar que já abriu a figura e já selecionou aqui o nosso subplot. Depois da gente ter selecionado o subplot, a gente prossegue com a plotagem normalmente. Então, vamos plotar aqui os valores do dólar. Vamos plotar tracejado. Depois, a gente seleciona o outro subplot. Vamos selecionar aqui o segundo. E a gente prossegue plotando o outro gráfico. Como a gente pode ver, plotou aqui os dois gráficos na mesma figura. Essa é a segunda forma de plotagem. Vamos prosseguir, então, com a nossa última forma de plotagem, que é abrir várias figuras. Para isso, a gente plota o nosso primeiro gráfico. E depois que a gente termina de fazer as nossas configurações para esse gráfico, a gente deve abrir uma nova figura. Para isso, a gente usa o comando figure sem argumento.
aí ele abre uma nova figura. A gente pode ver aqui, ó, deixa eu tirar a lupa da frente, que essa janela é a Figure 2, já é a segunda. Depois disso, a gente plota o outro gráfico, e a gente pode observar aqui, ó, tem duas janelas, uma com o gráfico do dólar e o outro com outro gráfico, nossa moeda X. E quantas vezes a gente usar o comando Figure, novas figuras vão sendo abertas. Aqui no caso, vai abrir para a gente a figura 4. Se a gente quiser voltar para alguma figura para fazer alguma modificação nela, a gente usa o comando Figure e coloca ela como argumento. Por exemplo, voltando para a figura 1, que é a primeira figura, que é a figura do dólar, a gente vai poder vir aqui e fazer as nossas edições nesse gráfico.